Olá, bem-vindos a mais uma dessa nossa conversa focada em destrinchar fontes e entender o que está ali no essencial. Olá. Hoje, o material que a gente tem aqui na mesa é um pouco diferente. É a gravação de uma ministração, tipo um sermão, sabe? Feita pelo pastor Elias Silva. Isso mesmo, e a gente tem a data e local. Foi na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, em 10 de agosto de 2025. Exato. E o nosso foco vai ser em como ele trabalhou a parábola do filho pródigo, aquela de Lucas 15, né? E como ele misturou isso com reflexões dele, espirituais e até coisas bem pessoais da vida dele. Então, o objetivo aqui é meio que cavar fundo nessa pregação, sabe? Pra gente entender as mensagens principais, o que ele quis ensinar, as experiências que ele compartilhou ali. E olha, antes da gente mergulhar de vez, só um convite rapidinho. Se esse tipo de análise mais a fundo, que tenta ir além do óbvio, te interessa, considera se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda muito a gente a continuar com esse trabalho. É isso aí. Ok, então. Vamos lá, vamos desempacotar isso aqui. A história, começa com aquela cena bem conhecida, acho que muita gente já ouviu falar. Um pai, 2 filhos. Certo. E aí, o filho mais novo, ele tem uma atitude, assim, tanto quanto inesperada, talvez. Ele pede pro pai a parte dele da herança, com o pai vivo ainda. Pois é. E já aí no começo, o que me chamou a atenção na forma como o pastor Elias aborda é como ele dá um peso pro fato de ser o mais moço. Não é só um detalhe para ele, sabe? Ele meio que conecta essa juventude com uma certa imaturidade, talvez, uma falta de juízo. Entendi. A leitura dele sugere que essa falta de vivência torna o jovem mais frágil, mais fácil de se desviar, de cair nas tentações. É como se a maturidade trouxesse, sei lá, uma proteção extra, né, contra as ilusões do mundo. Ele vê a juventude ali como um período de risco espiritual maior. Interessante essa ligação direta que o pastor faz, né? Entre idade e, digamos, discernimento. E, seguindo a história, vem a reação do pai que, olha, surpreende. Ele vai lá e divide os bens. E o pastor Elias usa justamente essa decisão do pai para fazer uma ponte com a ideia do livre-arbítrio. Sim, ele explora isso. Ele apresenta como se fosse um reflexo de como Deus age com a gente. Dá a liberdade de escolher. Ele faz aquele paralelo bem claro com as 2 portas que Jesus menciona, né? Porta larga. Exato. A estreita seria o caminho da retidão, da vida com Deus, que, exige mais esforço, renúncia. E a porta larga, aquele caminho que parece mais fácil, né? Do pecado, da vida sem regras, mas que, na visão do pastor, leva à perdição. A escolha, ele reforça muito isso, é nossa. Deus permite, mesmo que a escolha seja ir para longe dele. E essa escolha do filho mais novo leva ele justamente para longe, né? A parábola diz que ele junta tudo e vai para uma terra longínqua. O pastor, pelo que dá para ouvir na gravação, parece que descreve esse lugar como um espaço de total alienação, sabe? Longe da influência do pai, longe dos valores de casa. Faz sentido. E lá, o texto bíblico não deixa dúvidas, ele desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. O pastor parece que pega pesado nessa parte da vida desregrada, do gasto sem pensar, da busca só por prazer imediato. Sim, ele enfatiza isso. E a consequência, como ele frisa bem, é a miséria total. A parábola fala de uma grande fome naquela terra e o filho começa a padecer necessidades. E se encaixa perfeitamente na leitura do pastor sobre o que acontece no caminho largo, né? Pois é. Uma miséria que não é só espiritual, mas que muitas vezes bate forte na vida material também. Aquele detalhe dele chegar ao ponto de querer comer as bolotas. A comida dos porcos, né? Exato. Que seria a alfarroba. O pastor destaca isso como o símbolo máximo da degradação, do fundo do poço mesmo. Ele não perdeu só o dinheiro, perdeu a dignidade. É um retrato muito, muito forte dessa consequência da escolha. Mas aí vem o que talvez seja o ponto central da parábola. E o pastor parece que gasta um bom tempo nisso. Sim, o ponto de virada. Isso, o momento em que o filho, caindo em si, essa expressão é
É poderosa, né? Não é só mudar de ideia, como se ele acordasse para a realidade da situação dele. O pastor explora muito essa virada de chave na cabeça dele. O filho começa a comparar, sabe? A fome dele, a miséria, o trabalho humilhante cuidando de porcos, que para um judeu era impensável, com a situação lá na casa do pai. A comparação é crucial ali. Ele pensa, poxa, quantos trabalhadores do meu pai, ele usa jornaleiros, né, empregados por dia, tem pão de sobra e eu aqui morrendo de fome. É uma ironia trágica, os empregados do pai vivem melhor que ele, o filho. Exatamente. E a interpretação que o pastor Elias dá para esse cair em si é fundamental para a mensagem dele. Com certeza. Ele vê isso como um passo assim vital para qualquer pessoa que está longe de Deus, perdida espiritualmente. É aquela necessidade de parar, olhar para a própria vida com honestidade, sabe? Reconhecer a própria miséria espiritual, a falta de sentido, o vazio. E, muito importante, lembrar de como era a vida perto do Pai. A segurança, a comida na mesa, o amor, a dignidade. Essa lembrança da bondade de Deus é o que puxa a mudança. É o gatilho, né? Isso, levanta uma questão importante, que o pastor parece que aborda, mesmo que implicitamente, o papel da autoconsciência e da memória na jornada da fé. Sem essa capacidade de se avaliar e de lembrar da bondade de Deus, a pessoa talvez nem perceba que precisa voltar, entende? Entendi. É um processo interno que vem antes da ação de voltar. O pastor sugere que é um toque da graça de Deus que permite esse despertar. Faz todo sentido. E dessa consciência dolorosa, mas necessária, né? Surge a decisão firme. O filho pensa consigo, vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai. Não é só um desejo vago, é uma resolução. É uma decisão. E ele até já prepara o discurso, ensaia a confissão que vai fazer, o que mostra o tamanho do arrependimento dele. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha a humildade aqui. Impressionante. Ele nem ousa mais pedir para ser filho. Ele se contentaria em ser só um empregado, porque ele reconhece a gravidade do que fez. Ele sabe que quebrou a relação ali. E aí a gente chega na cena do retorno, que é, nossa, talvez uma das imagens mais emocionantes da Bíblia inteira. Como o pai reage. Totalmente inesperado, né? Completamente diferente do que o filho imaginava e, vamos ser sinceros, do que ele merecia pela lógica humana. A parábola diz que quando ele ainda estava longe, o pai o viu. E isso dá a entender que o pai estava esperando, vigiando o caminho. Sim, esperando. E a reação é visceral. Ele se moveu de íntima compaixão, não é só pena, é uma compaixão profunda, cheia de amor. E ele faz algo que para um patriarca da época era impensável. Ele corre ao encontro do filho. Corre. Lançou-se ao pescoço dele e o beijou. O pastor Elias na pregação parece que se demora nessa imagem, sabe? Ressaltando esse contraste brutal entre a vergonha do filho, a expectativa de ser rejeitado e essa acolhida super calorosa, cheia de amor e perdão. Antes mesmo de qualquer palavra de confissão. Sim, e a análise que o pastor faz do que vem logo depois, as ordens do pai, aprofunda ainda mais essa ideia de graça e restauração totais. Quais são as ordens mesmo? São ordens imediatas e extravagantes, né? Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. O pastor não interpreta isso só como trocar os trapos velhos. Não, né? Tem um simbolismo aí. Exato. Ele vê como a cobertura do pecado, a devolução da honra, o revestimento da justiça de Deus. Depois, coloquem um anel no dedo dele. O anel, naquela cultura, era símbolo de quê? De autoridade? De filiação. Ah, sim. O pastor vê aí a restauração completa do status de filho, com todos os direitos de volta. E sandálias nos pés. Escravos andavam descalços. Filhos usavam sandálias. Mais um símbolo de que ele pertence à família de novo, que ele é livre. É muito rico isso. E, finalmente, a ordem mais surpreendente. Tragam um novilho cevado, o melhor animal guardado para a festa mesmo, e matem-o. Vamos comer e festejar. A festa. A festa! O pastor bate muito nessa tecla. Representa a alegria imensa no céu. A alegria de Deus quando um pecador se arrepende e volta. A justificativa do Pai resume tudo.
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nossa, E o pastor conecta essa atitude do pai com a paciência de Deus. Ele menciona logo no começo da fala, numa oração, aquela passagem de 2 Pedro 3,9, que diz que Deus é paciente, não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele pinta um Deus que espera ativamente, sabe? Com paciência e amor pelo nosso retorno. essa leitura dos símbolos é muito profunda. Mostra que o perdão e a restauração são completos e para tornar isso tudo ainda mais palpável, mais real para os ouvintes, o pastor Elias faz uma coisa bem corajosa, né? Sim, ele se abre totalmente. Ele abre a própria vida, compartilha uma experiência muito pessoal, traçando um paralelo direto entre a jornada do filho pródigo e a história dele mesmo, antes de ser pastor. É um testemunho forte. E não esconde nada. Descreve um passado de lutas pesadas com vícios, ele menciona mesmo maconha, bebida alcoólica, fala de um sentimento de vazio espiritual que era avassalador, uma angústia. Mesmo quando, por acaso, ele ouvia uns trechos de pregação, ele conta até uma história de ouvir o som de um culto de longe, o vento trazendo, e sentir algo diferente sem nem entender direito. Curioso isso. Ele usa aquela imagem de carregar um fardo pesado, sabe? Uma opressão constante por causa do pecado, do estilo de vida que ele levava. E se a gente conectar isso com a estrutura da parábola, o momento de cair em si do pastor é muito vivo, muito dramático na narração dele. É verdade. Ele conta um episódio específico em Campinas. Estava sentado numa praça, totalmente em depressão, se sentindo no fundo do poço mesmo. Bem parecido com o filho pródigo querendo a comida dos porcos. Que momento difícil. E foi nesse estado que 2 jovens evangelistas o abordaram. Sem julgamento, só compartilharam uma palavra da Bíblia com ele. O pastor lembra que foi João 10, onde Jesus fala que veio dar vida em abundância, e deram um folheto para ele. Aquele encontro, junto com a consciência da própria miséria e o cansaço daquela vida, gerou nele um ponto de ruptura, sabe? Uma revolta interna contra o vício que o prendia. Uma decisão ali, né? Ele descreve uma oração quase desesperada, um grito por libertação. E num gesto simbólico, mas cheio de significado, ele rasga um maço de cigarros que tinha acabado de comprar, um ato de renúncia. Uau! Nesse exato momento, ele conta ter tido uma experiência espiritual muito forte, que ele identifica como a presença palpável do Espírito Santo. Foi algo que o fez chorar muito, mas não de tristeza, de alívio. Ele usa a imagem de sentir como se um peso de 100 quilos tivesse saído das costas dele. Que descrição! Foi uma experiência transformadora, que marcou o início de uma mudança radical na vida dele. Que relato poderoso, realmente. E a partir dessa experiência, claro, o pastor direciona a mensagem dele, né? Sim, ele aplica isso. Ele reforça a ideia de que essa libertação, esse alívio, não veio do esforço dele, mas de um encontro com Jesus. Ele até cita aquele convite clássico da Bíblia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Faz todo sentido com a experiência dele. Totalmente. E ele testemunha sobre a alegria genuína que passou a sentir depois dessa virada. A alegria de se sentir perdoado, de voltar para a comunidade da fé, de achar um propósito novo. Ele enfatiza a superação dos vícios não como uma luta solitária e árdua, mas como consequência dessa transformação interna que gerou nele um desejo novo: buscar a Deus, estar na igreja, aprender da palavra. A mudança de desejo é a chave, né? Exato. O apelo final da ministração, então, amarra tudo isso de um jeito bem coeso. O pastor Elias fala para 2 públicos principais, né? Quais seriam? Aqueles que talvez nunca tiveram um relacionamento com Deus, que sempre viveram nessa terra distante, e também para aqueles que, como ele mesmo e como o filho pródigo, um dia conheceram o caminho, mas se desviaram, se perderam, e tomaram a decisão de voltar. Ele insiste muito na imagem do Pai Deus esperando de braços abertos, olhando o horizonte, ansioso pela volta. A imagem do pai esperando é muito forte. Muito. E para ilustrar que às vezes Deus chama e a gente não percebe, ele usa até a analogia do profeta Samuel, lá do Antigo Testamento, o menino Samuel. Ah, sim, que ouviu a voz e achou que era o Eli. Isso.
ouviu a voz de Deus 3 vezes e achou que era o sacerdote Eli chamando. Só depois entendeu que era o próprio Deus. O pastor usa isso para dizer: olha, talvez Deus esteja te chamando agora e você ainda não reconheceu a voz dele. É uma boa analogia. E para guiar essa jornada de volta, o pastor também dá um peso grande à palavra de Deus, né? Sim, ele menciona isso. Ele cita o Salmo 119, que fala da palavra como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer dizer, a orientação que a gente precisa para não tropeçar e achar a direção certa. A palavra é como guia. Isso. E além disso, ele relembra o trabalho do Espírito Santo, que ele acredita ter sentido de forma tão forte na vida dele. Na visão dele, é o Espírito Santo quem convence a gente do pecado, quem atrai para Cristo, quem faz a transformação no coração e dá força para largar a vida velha. Entendi. A mensagem que está em toda a pregação, do começo ao fim, é realmente essa. A do amor incondicional de Deus. Um amor que a gente não merece, né? A paciência dele, quase infinita, em esperar pelo pecador, e a alegria dele, que é explosiva, celebrativa, em perdoar, acolher e restaurar completamente quem se arrepende de verdade e decide voltar para casa, para perto dele. Então, resumindo tudo isso, o que fica dessa análise, né? Fica muito clara a intenção da ministração do pastor. Foi uma demonstração forte, usando tanto o poder de uma parábola que atravessa séculos, quanto a vulnerabilidade de um testemunho pessoal para mostrar o potencial transformador do arrependimento e, principalmente, a profundidade do amor de Deus, que perdoa e restaura de um jeito surpreendente. Exato. A gente viu a jornada completa, a sair e se perder, o despertar doloroso da consciência, a decisão de voltar e aquela recepção que ninguém esperava, de graça e festa. É uma mensagem de esperança, focada na restauração do indivíduo. Sim, o foco é muito no retorno individual. Mas, sabe, para deixar talvez uma semente para a gente pensar, algo que vem do material que a gente analisou, mas que o pastor não explorou tanto nessa pregação específica. O que seria? A parábola original, como a gente sabe, não acaba com a festa pelo filho que voltou. Ela continua com a reação do irmão mais velho. Ah, é verdade. O que ficou em casa. Exato. Aquele que sempre ficou, sempre foi obediente, mas que se recusa a entrar na festa, cheio de ressentimento, de justiça própria. Embora o foco do pastor Elias tenha sido claramente essa jornada individual de volta para o pai, essa figura do irmão mais velho, mesmo que só mencionada de passagem no original, provoca a gente a pensar, né? Qual é o papel da comunidade da família, que ficou em acolher quem estava perdido e volta? Boa pergunta. Como nós, que talvez nos identifiquemos mais com o irmão que ficou, reagimos quando vemos a graça de Deus sendo celebrada na vida de alguém que a gente talvez ache que não merece tanto. Fica essa provocação sobre a dinâmica da aceitação, do perdão, da celebração, não só entre a pessoa e Deus, mas dentro da própria comunidade de fé também. Uma ótima reflexão para a gente levar. Bom, por hoje é isso. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.